Para pensar um pouco. A gente respira o tempo todo, né? É um ato tão automático que a gente nem se dá conta. Mas olha, por trás de cada puxada de ar tem um mecanismo fascinante, super complexo, trabalhando em silêncio. Que tal a gente seguir juntos nessa jornada e descobrir o incrível caminho que o ar faz dentro do nosso corpo? Então, tá aqui o nosso mapa. A nossa jornada começa, claro, no momento em que o ar entra e vai nos levar até o coração dos pulmões. Cada parada nesse caminho vai revelar um segredinho sobre como o nosso corpo se mantém vivo. Vamos lá? A primeira parada é crucial: a preparação. Pensa bem, o ar que vem do ambiente pode estar frio, seco, cheio de poeira. Ele não pode chegar cru nos pulmões de jeito nenhum. Ele precisa passar por um verdadeiro tratamento VIP para não agredir os tecidos super delicados que ficam lá no fundo. E esse tratamento VIP tem 4 etapas essenciais. Primeiro, a filtração, para barrar todas as partículas e poluentes. Depois, a umidificação, porque os pulmões precisam de ar bem úmido para funcionar direito. Aí vem o aquecimento, para que o ar chegue na temperatura do corpo e não cause um choque térmico. Tudo isso garante que ele chegue no seu destino em perfeitas condições. E olha só que legal como essa filtração acontece em um nível microscópico. Estas são as células ciliadas, a verdadeira equipe de limpeza do nosso sistema respiratório. Esses pelinhos, os cílios, se movem como se fosse uma onda, sabe? E vão empurrando o muco com toda a sujeira presa nele para cima, para longe dos pulmões. É um sistema de autolimpeza simplesmente genial. E essa imagem mostra bem o que acontece quando essa equipe de limpeza falha. Na fibrose cística, por exemplo, um defeito genético deixa o muco de 30 a 60 vezes mais espesso. É muito grosso. Os cílios simplesmente não conseguem mover esse muco, que acaba se acumulando e causando infecções recorrentes. Isso só mostra o quanto esse equilíbrio é delicado e importante. Depois de ser perfeitamente preparado, o ar chega ao seu destino final, a zona respiratória. É aqui, nas profundezas dos pulmões, que acontece o momento mais importante de toda essa jornada. A mágica, de fato. 85 metros quadrados. Parece um número maluco, né? Mas é isso mesmo. Essa é a área de superfície total que a gente tem dentro dos pulmões só para troca de gases. Para ter uma noção, isso é praticamente o tamanho de uma quadra de tênis. Imagina tudo isso dentro do nosso peito. Mas peraí, como é que cabe tudo isso lá dentro? A resposta está nos alvéolos. A gente tem mais ou menos uns 500 milhões desses saquinhos de ar minúsculos. E cada um deles é todo envolto por uma rede de vasos sanguíneos. É uma verdadeira obra-prima da engenharia biológica, que consegue compactar uma área imensa dentro do tórax. Beleza, a gente já vê o caminho do ar e o seu destino. Mas o que, de fato, impulsiona tudo isso? Vamos entender agora a mecânica da coisa? Ou seja, como os músculos e as forças físicas trabalham para mover o ar para dentro e para fora. Essa imagem mostra bem o ritmo da respiração. Na inspiração, à esquerda, repare que o diafragma desce e as costelas se expandem. Isso cria espaço e puxa o ar para dentro. É um processo ativo, que gasta energia. Já na expiração, à direita, tudo relaxa. O diafragma sobe e os pulmões simplesmente voltam ao normal, empurrando o ar para fora. E esse é o ponto-chave da história. Em repouso, quando a gente está tranquilo, soltar o ar não exige esforço nenhum. É como soltar um elástico que foi esticado, sabe? O próprio tecido dos pulmões tem uma propriedade chamada retração elástica, que faz todo o trabalho de forma passiva. A gente só usa os músculos para respirar com força quando precisa, tipo para tossir ou apagar uma vela. Certo, já entendemos como a máquina funciona, mas como é que a gente sabe se ela está funcionando bem? É o que vamos ver agora. Como se mede, na prática, a saúde dos nossos pulmões? Pois é, a grande questão é essa, e a resposta está em transformar o movimento do ar em números, usando ferramentas e testes específicos que nos dão dados concretos sobre a função pulmonar. Um dos conceitos centrais aqui é a ventilação minuto. De forma bem simples, o total de ar que entra e sai dos pulmões em um minuto. Por exemplo, se uma pessoa respira meio litro de ar 12 vezes por minuto, a ventilação minuto dela é de 6 litros. É uma medida fundamental da capacidade respiratória. E claro, a respiração nem sempre segue um padrão perfeito. Na prática clínica, é muito importante ter um vocabulário para descrever o que se está vendo. Eupneia é a respiração normal, tranquila. Se a frequência aumenta, a gente chama de taquipneia. Se diminui, bradipneia. Uma parada momentânea na respiração é apneia. Conhecer esses termos é o primeiro passo para identificar um problema.
Para obter esses dados de forma precisa, a ferramenta principal é a espirometria. É um teste onde a pessoa sopra com força máxima em um aparelho que mede não só o volume de ar, mas também, e muito importante, a velocidade com que ele sai dos pulmões. A espirometria nos dá os sinais vitais dos pulmões. O primeiro é a CVF, ou capacidade vital forçada, que é todo o ar que se consegue soprar para fora. O segundo é o VEF1, a parte desse ar que sai logo no primeiro segundo. E o mais importante é a relação entre eles. Num pulmão saudável, cerca de 80% de todo o ar sai nesse primeiro segundo. Essa velocidade é um indicador-chave. E por que essa velocidade é tão importante assim? Em doenças como a DPOC, as vias aéreas ficam inflamadas e mais estreitas. Isso cria uma obstrução, uma barreira que torna muito difícil expelir o ar rapidamente. O resultado é o que se chama de aprisionamento de ar. E aqui, tudo se encaixa. A gente usa esses números para encontrar padrões. Se a relação entre o que sai no primeiro segundo e o total é de 80%, ótimo, padrão normal. Se essa relação cai, significa que o ar está saindo devagar. É um padrão obstrutivo, como na asma ou DPOC. Agora, se a relação é normal, mas a capacidade total do pulmão está reduzida, o padrão é restritivo, como na fibrose, em que o pulmão não consegue se encher por completo. Ufa, percorremos uma jornada e tanto, hein? Da preparação do ar à sua medição, deu para ver que é um sistema de uma complexidade impressionante. E isso tudo nos deixa com uma pergunta no ar, né? Se um ato que a gente considera tão garantido como respirar depende de um equilíbrio tão delicado, o que a gente precisa fazer para proteger essa função tão vital ao longo da vida?